O rumor que Michael Page está finalmente chegando ao UFC tá ganhando cada vez mais força. Eu particularmente acredito que sim, vamos ver o tal do Anderson Silva inglês finalmente chegando no UFC. Pra quem não sabe, o Page encerrou recentemente o seu contrato com o Bellator, ele já cumpriu todas as lutas e agora é um agente livre, tá procurando uma casa nova. E tudo indica que será o UFC. Na verdade, tô sentindo o mesmo clima lá de 2020, quando o Michael Chandler ficou livre do contrato com o Bellator e tava começando a negociar com o UFC. No fim das contas, os rumores se confirmaram e o Chandler não só foi contratado pelo UFC, mas recebeu uma proposta absurda. De cara, ele virou lutador reserva de Khabib contra Gaethje. Se um dos dois se lesionasse, o Chandler entrava no lugar e já estrearia no UFC disputando o cinturão dos leves, sem nunca ter lutado lá. E isso aconteceu porque o Chandler foi um dos maiores lutadores que o Bellator já produziu. Ele foi tricampeão dos leves, campeão do GP dos leves e já disputou o cinturão da organização de Scott Coker 11 vezes. Mas como a gente sabe, não aconteceu. O Chandler então estreou alguns meses depois, em janeiro de 2021, nocauteando no primeiro round o Dan Hooker. E só essa vitória foi suficiente para colocar ele na disputa pelo cinturão vago contra o Charles do Bronx. O Chandler acabou perdendo, mas com certeza ele foi uma excelente adição no plantel do UFC. Ele marca presença na divisão dos leves. As guerras que ele teve com Charles, com Poirier, com Gaethje, o nocaute contra o Dan Hooker e principalmente o nocaute contra o Tony Ferguson. Voltando ao Michael Page, ele não é tão condecorado assim, na verdade nem chega perto de ser tão condecorado quanto o Michael Chandler, já que ele sequer foi campeão do Bellator. Mas ainda assim, ele é uma figura muito atrativa, o mito do Michael Page cresceu bem e o Bellator cuidou muito bem dele. Mesmo que não seja tão condecorado esportivamente, ele ainda é muito comercial, ele vende bem. Mas hoje, com 36 anos, o que é que o Michael Page ainda pode fazer no UFC? Será que ele ainda pode render? Será que ele pode ser campeão? Sobre ser campeão, eu acho improvável, porém não impossível. Acontece que o Michael Page é um lutador realmente diferenciado na trocação, e eu diria que contra a maioria dos strikers do top 15 dos meio-médios, ele seria favorito. O grande problema do Page é a luta agarrada. E temos que lembrar que dentro do top 5 dos meio-médios, a gente só tem a nata, os melhores dos melhores no grappling, na luta agarrada. Só no top 5 temos Gilbert Durinho, Belal Muhammad, Kamaru Usman e Colby Covington. Eu acho que os 4 conseguem vencer o Michael Page, alguns até com uma certa facilidade. Só que para imensa sorte dele, o cinturão atualmente está com Leon Edwards, que tem base no kickboxing. Tudo bem que ele tem sim algumas valências na luta agarrada, ele sabe se virar no setor, mas não é o principal dele, o principal é a luta em pé. O Leon tá longe de estar no mesmo nível no grappling do que Kamaru Usman, Covington e esses outros nomes que eu citei. Eu acredito que desses 5, do Belal Muhammad, do Durinho, do Kamaru Usman, do Covington e do Leon Edwards, o cara que o Michael Page tem mais chances de vencer é justamente o campeão, Leon Edwards. Simplesmente porque é um casamento melhor. Dito isso, já podemos enxergar um possível caminho mais favorável para o Michael Page chegar no cinturão. E chegar lá em pouquíssimo tempo, dependendo de como vai ser a postura do UFC, se eles vão querer investir nele. E eu acredito que sim, vai ter muito interesse do UFC em investir no Michael Page caso ele seja contratado. Até porque não só, como eu falei, ele é uma figura muito comercial, mas também está muito claro os planos do UFC em investir no mercado inglês, na Inglaterra. E o MVP tem muita força por lá. E por causa desse interesse do UFC em promover o Michael Page, eu acredito que ele pode ter um caminho mais favorável, não vou dizer facilitado, mas favorável para chegar no cinturão. Do top 6, já desconsiderando o Khamzat Chimaev, que vai subir para o peso médio, os 2 melhores casamentos para o Michael Page são Shavkat Rakhmonov, que assim como o Leon Edwards é um striker que também tem valências na luta agarrada, e o segundo é Stephen Thompson, quarentão e é um puro striker. Eu acredito que um desses 2 vai ser o anfitrião do Michael Page no UFC, e eu acredito que vai ser o Shavkat Rakhmonov, já que o Thompson tá em uma rixa com o UFC, já que ele não foi pago pela última luta dele que foi cancelada, e ele já disse publicamente que não quer servir de escada pra ninguém, e tá visando uma luta contra o Kamaru Usman. Vencendo o Shavkat Rakhmonov ou o Stephen Thompson, eu acredito que o Michael Page teria o mesmo destino do Michael Chandler. Já na próxima luta, ele seria colocado para disputar o cinturão contra o vencedor de Leon Edwards
ou Colby Covington. E eu acredito que Page contra Covington e Page contra Edwards são lutas interessantes. O Covington sempre vai trazer aquele trash talking com ele, aquela promoção, mas sem dúvidas a grande luta seria Leon Edwards contra Michael Page, porque seria a oportunidade perfeita pro UFC finalmente estrear no estádio de Wembley, que cabe 90 mil pessoas. É um palco que já tá consagrado no boxe, recebe as lutas do Tyson Fury e do Anthony Joshua, e o UFC ainda precisa fazer a sua estreia lá, e o que seria melhor do que dois ingleses disputando o cinturão. E não só dois ingleses, o Leon Edwards, que já tá ganhando muita força naquele mercado, e o Michael Page, que já é de longa data. São duas das maiores estrelas do MMA inglês atualmente. E mesmo que o Michael Page perca para o Leon Edwards, ainda assim eu acho que ele vai render bem no UFC, trazendo bons nocautes ou então boas lutas. Eu acho que no fim, ou ele vai ser campeão contra o Leon Edwards, só que vai durar pouco, porque ou ele vai ter que enfrentar um wrestler uma hora ou outra, e acho que ele vai perder. Então, se ele for campeão, eu acho que ele não chega a defender o título, já perde na primeira defesa. E se não conseguir conquistar o cinturão contra o Edwards, eu acho que ele vai virar tipo o Michael Chandler, só trazendo lutas divertidas. No fim das contas, acho que vai ser uma boa contratação. Acho que o inglês pode trazer bons frutos para o UFC. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.